Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antes de mais nada, quero colocar diante de vocês, meus irmãos, uma meditação que estava passando hoje no meu coração sobre a questão da salvação. Esse canal Tesouro no Céu que foi criado e que, graças a Deus, assim, Deus vai dando sinais de que as coisas realmente vêm dele. Ele tem por objetivo encaminhar o maior número de pessoas possíveis à salvação eterna, incluindo a minha pessoa, né, por esse trabalho missionário. Mas assim, irmãos, me vinha muito aquela passagem de Jesus, né, quando os discípulos eles questionaram Jesus após o discurso do pão da vida, dizendo assim: afinal, quem pode se salvar? Isso é muito duro de ouvir. Jesus disse que realmente para os homens era impossível, né, mas que pela graça de Deus a gente consegue. Deus vem em nosso auxílio. E sinceramente, irmãos, eu vejo assim que irmãos e irmãs, né? Eu vejo assim que o inferno, a nossa tendência, a nossa concupiscência, a concupiscência é o desejo que a gente tem, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, aquilo que nos diz São João. Ela nos puxa, né? Ela nos puxa para baixo. Então a gente tem que ter uma luta bem complicada, no caso, né, contra a nossa carne, contra a nossa concupiscência. E como o Padre Paulo Ricardo diz, é como a gente subir a escada rolante, só que a escada rolante descendo, né? Então eu tenho que fazer força, uma força maior do que essa força que me leva para baixo. E aí existem coisas que são fundamentais na nossa vida de cristão se nós quisermos ter essa busca de céu, buscar o céu. É como diz Santa Teresa d'Ávila, é uma determinada determinação. A gente tem que ser obstinado. Eu chamo assim, eu falo que a gente tem que ser teimoso em Deus. Que temos que ser teimosos em Deus para conseguirmos as coisas. Não desistir nunca. Mas só um não desistir não é necessário. Eu tenho que tentar melhorar. A passagem da porta estreita, Jesus vai dizer que muitos tentarão entrar e não conseguirão entrar na porta estreita. E sinceramente isso me dá medo, né? Me dá um medo muito grande que eu não possa conseguir. Agora, temos que crer na misericórdia de Deus e realmente, irmãos, pelas nossas forças nós não conseguimos. Nós não conseguimos. A nossa natureza pecaminosa, ela nos puxa para baixo. O inferno ali é como a gente tentando sair de um lugar e um monte de gente pegando o nosso pé e fazendo força para a gente cair de novo no abismo. Então, claro, algumas coisas são fundamentais. A primeira delas, meus irmãos, é estar em estado de graça santificante, né? O que é estado de graça santificante? Estado de graça santificante é você estar com a sua confissão em dia. É você não ter pecado mortal. E se você tiver algum pecado mortal, tem que confessar, irmão. E tem que abandonar mesmo, largar o pecado
Porque o pecado mortal ele é uma praga terrível. Não é Deus que nos condena, não, muito pelo contrário, somos nós que nos condenamos. Então, a primeira coisa, gente, é confissão em dia, sabe? É vida sacramental. É estar em dia com a confissão. Uma outra coisa que é fundamental para a questão da busca da nossa salvação, irmãos, é a questão da nossa vida de oração, né? A gente tem que rezar. Não adianta as pessoas quererem fugir da oração. Por que a oração é tão importante, né? Santo Agostinho ele nos fala que a oração ela alarga as bordas do meu coração para as graças que Deus tem reservado para mim. E entenda, meu irmão, oração como um diálogo com Deus. Você estar diante de Deus, e a oração ela não é algo que a gente faz para pedir, assim, eu quero pedir aquilo que seja feita a minha vontade, né? Não, Jesus já nos ensinou que não é assim. Seja feita a vossa vontade, Senhor. A gente tem que procurar, através da oração, fazer a vontade de Deus de uma forma absoluta. Eu me questiono muito sobre a questão da eficácia da oração. Muitas vezes as pessoas... Santa Teresa d'Ávila ela fala no livro Castelo Interior, dizendo que a pessoa que se coloca diante de Deus e só fala, não se concentra, né? Ela diz que ela nem considera isso oração. É uma santa, é doutora da igreja. Então eu vejo assim, irmãos, a oração é essa questão desse diálogo. Eu me coloco aos pés do Rei. Eu tenho que escutar o que Deus está querendo para minha vida, sabe? Eu tenho que deixar Deus me mudar. Eu tenho que permitir isso. Por isso, meus irmãos, eu acho, assim, através da oração, uma coisa que é fundamental na oração é a questão da meditação. É você fazer a Lectio Divina. A Lectio Divina é a leitura orante da Palavra de Deus. É uma leitura que faz com que a pessoa, ali, escutando Deus, deixe que Deus mude. A gente tem que ir se configurando a Cristo. E não é só assim da Palavra de Deus, da Bíblia. Eu vejo assim, meus irmãos, para mim, algo que tem feito um bem enorme é a leitura sequencial do Catecismo da Igreja. E eu não lembro agora o parágrafo para dizer para vocês, porque eu tô sem aqui o Catecismo, sem a Bíblia, eu tô falando assim de forma bem espontânea no coração. Para falar a verdade para vocês, estou fazendo esse vídeo. Você vai poder até dar risada disso, meu irmão, mas eu tô fazendo esse vídeo. É de madrugada. Eu tô deitado no quarto escuro, com o gravadorzinho ligado aqui do lado, sabe? Mas sentindo essa necessidade de fazer, né, esse vídeo aqui para vocês. Mas eu lembro, por exemplo, uma palavra do Catecismo que para mim foi super importante para a questão da minha espiritualidade. Foi quando diz assim, que falou que o pecado é uma forma que a gente tem para dizer a Deus que a gente não acredita nele. Que a gente diz assim para Deus: olha, Deus, eu não acredito que isso que você está dizendo aqui na palavra de Deus é o mais importante para mim. O mais importante para mim é o que eu penso para mim. Veja, meus irmãos, claro que não é bem assim que diz o Catecismo, mas é assim que eu entendi. Mas como Deus nos deu os mandamentos, e a gente diz assim para os mandamentos, a gente vira as costas para os mandamentos, dizendo assim: não, eu não acredito nisso. A gente sabe, Deus é amor.
A gente pode até não entender o porquê que Deus pede a questão do mandamento. E realmente a gente não entende, gente, pela nossa humanidade decaída, a gente não entende. Mas porque a gente não entende, então aí que vem a fé. Sabe? A questão da fé. Eu não entendo, Senhor, mas eu acredito que o que você quer para mim é o melhor. Então, aí, meus irmãos, eu vejo, eu consegui, pela graça de Deus, não pelos meus méritos, mas pela graça de Deus eu consegui vencer alguns pecados por causa disso. Por causa dessa... Por causa, por exemplo, dessa frase do catecismo, né? É a meditação, é a palavra de Deus que se fez carne em mim. Você entende? Então, por isso, eu vejo, é importantíssimo a questão de nós lermos, buscarmos conhecimento, mas deixar esse conhecimento mudar a minha vida. Eu me configurar a Cristo através da meditação. Então, deixar com que a palavra de Deus se faça carne em mim, é fundamental isso. Então, a gente ir mudando, a gente ir se modificando a Deus. E essa aqui vem a questão, né? A oração. Ó, veja, então, a oração, ela permite que a gente se transforme. É por isso que Santo Afonso vai dizer, meus irmãos, os santos são maravilhosos, né? Os santos são maravilhosos. E a gente tem que pedir ajuda deles. Eles querem nos ajudar também a chegar ao céu, à vida eterna. É por isso que Santo Afonso diz assim, de forma convicta, se não me engano, no livro A Oração. Ele diz assim: quem reza se salva, mas quem não reza, com certeza se perde. Veja como é sério isso, meu irmão. É muito sério. Então a gente tem que ter o hábito da oração. Todo dia, se colocar diante de Deus, buscar o único necessário, que é o Senhor. E assim, eu realmente, às vezes eu rezo assim, e sempre quando eu rezo o terço, o rosário, que eu coloco as intenções e faço isso quase todos os dias. Eu vejo assim, irmãos, que nós rezamos pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Mas às vezes você olhando numa igreja, infelizmente fazendo um julgamento já no coração, você sabendo das atitudes, da vida de algumas pessoas, dos seus posicionamentos ideológicos, você pergunta realmente, meu Deus, será que essa pessoa vai ter a salvação? Você vê pessoas vivendo no pecado mortal, banalizando Deus, né? As pessoas hoje em dia buscando assim só aquilo que é fútil. Trocar de carro, joias, roupas. É querer emagrecer, ter um corpo bonito, prolongar aqui nessa vida. Quantos anos? 10, 15, 20? E a salvação, ninguém pensa na salvação. E assim, irmãos, eu fico bastante preocupado com isso. Eu rezo, né? Eu rezo bastante assim para que realmente o desejo de Deus realmente se faça presente, né? Deus quer que todos os homens e todas as mulheres se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. As pessoas fogem da verdade hoje. As pessoas querem se colocar no lugar de Deus, aquele pecado antigo de Adão e Eva. O que é bom para mim sou eu que sei, não é Deus que sabe, né? Então, meus irmãos, por isso que a oração ela é importante. A oração ela nos muda, sabe? A oração ela nos muda. E nós temos que mudar. Nós temos esse tempo que nós temos de vida agora. É o tempo que nós temos de mudar para que a gente possa chegar ao céu.
a gente se configurar a Cristo, aonde realmente o meu coração quer estar. A gente infelizmente já vê, assim, nos dias de hoje, pessoas que já vão se firmando no erro, no vício, né? É o mesmo pecado dos anjos caídos, né? Não é Deus que se afastou deles, foram eles que se afastaram de Deus. Mas, irmãos, eu falo assim para vocês, para que a gente possa rever a nossa conduta. Que a gente possa rever a nossa conduta e para que a gente possa realmente buscar as coisas do alto. Nós ainda estamos em tempo de misericórdia. Quando nós morrermos, o tempo da misericórdia vai acabar. Acaba. Ok? Não pense que do jeito que eu morrer, depois da minha morte, não há arrependimento. É isso que nos fala o livro Imitação de Cristo. Então nós temos esse tempo dessa vida pra gente mudar. Meu irmão, quanto tempo nós vamos viver ainda? Já pensou nisso? Vamos viver o quê? 10 anos? Mas será que vamos chegar a viver 10 anos? 20, 30, 40? Mas, meu irmão, o que é isso diante de uma eternidade? O que é isso diante de uma eternidade? A eternidade, meus irmãos, é a gente estar diante de Deus. A gente estar diante de Deus, Deus, ele... para sempre diante de Deus. Isso é o céu. O céu, ele é indescritível. Não adianta eu tentar falar alguma coisa aqui para vocês, ou algum pregador falar, porque nunca as palavras vão chegar naquilo que é a sola do céu. Não tem como. Por mais que a minha imaginação pense coisas maravilhosas do céu, não chega nem perto daquilo que é o céu. Só que Deus é amor, meus irmãos. Deus nos dá liberdade. O amor não obriga a nada. O amor não obriga. O amor deixa livre. Só que com a nossa liberdade, que nós possamos fazer boas escolhas, que sejamos humildes, que nos dobremos diante da verdade. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é a igreja. E essa verdade, Deus atesta a verdade da igreja através dos sinais que tem na igreja. Meus irmãos, o Santo Sudário. Quão maravilhosos são os estudos que são feitos em cima do Santo Sudário. Conhecer o sudário que é aquela mortalha que envolveu Jesus. A princípio, todos os cientistas que vão estudar acham que aquilo ali é uma... como que diz? Uma falsificação medieval inteligente. E depois eles começam a estudar, os cientistas, e começam a ver que não tem como ser falsificado. Eu não vou entrar em detalhes aqui no sudário, irmãos, mas todas as plantas que tem no sudário, os pólens que são encontrados no sudário, o sangue, assim, todos os estudos que são feitos, a forma milagrosa como o sudário se conserva até hoje, é um sinal de Deus na história. Os corpos dos santos, meus irmãos, os corpos incorruptos dos santos na igreja, mais de 2.000 entre santos, bem-aventurados, veneráveis. Meu irmão, isso, se só pelo corpo do santo você não se convence que a igreja católica é a única e verdadeira, meu irmão, você vai se convencer pelo quê? São vários que a gente poderia enumerar aqui. São Pio de Pietrelcina, Santa Bernadette Soubirous, Santa Catarina Labouré, o coração de Santa Teresa, a língua de Santo Antônio, Santa Rita de Cássia, o corpo inteiro. Meus irmãos, não é prática de mumificação isso. Não é que nem fazem na universidade, que jogam lá num produto lá que me fugiu o nome agora. Não é, meus irmãos, é
natural. Beata Imelda, né? É natural. Esses corpos, eles estão naturais, como se estivessem dormindo. E me vem muito aquela palavra, quando eu penso nos santos assim, me vem muito aquela palavra que diz a respeito de Jesus: não permitirá que o teu santo conheça a corrupção. Os corpos dos santos, o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Meus irmãos, o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, nem as cores que foram tingidas aquela imagem, né, revelada a São Juan Diego, não existe no planeta. Ou seja, aqui é só para enumerar um pouco de coisas, um pouco de fatos. Meu irmão, isso é fato, é histórico. Os milagres eucarísticos, Lanciano, e mais de 120 milagres comprovados pela Igreja, Siena, Orvieto, Bolsena. Quantos sinais Deus nos deixa? Por que a gente é duro de coração, irmão? Nós temos que render, temos que ter a humildade de reconhecer, de dizer realmente para Deus: Senhor, eu me curvo diante de Ti. Não adianta, meu irmão, você vir com ideias moderninhas, né? E esse mundo de hoje está tão desgraçado. Desculpe a palavra, né? Essa palavra é muito dura. Mas o mundo de hoje está tão desgraçado, tão longe da graça de Deus. Mas Deus, ele nos dá a graça necessária para que a gente reconheça o que é bom e o que é verdadeiro. Mas, meus irmãos, eu falo assim para vocês, não que eu seja um exemplo de oração, não, muito pelo contrário, eu estou procurando melhorar e preciso melhorar muito. Mas eu quero compartilhar assim com vocês, meus irmãos, que as práticas espirituais, elas são extremamente importantes. O jejum. Quero assim falar para vocês, confessar para vocês até que esses tempos atrás meio que eu deixei meio de lado o jejum. Assim, relaxei bastante no jejum. E começou a me vir tentação a uns pecados antigos que eu já tinha vencido há um tempo atrás. Principalmente pecados contra a sexualidade. Aí eu lembrei do que disse São Francisco, né? O jejum, ele serve pra gente domar o burrinho, né? Esse burrinho que sou eu, mas que precisa ser domado, né? Dobrado. Então, meus irmãos, é fortalecer o espírito, né? E o jejum não é feito para emagrecer, o jejum é feito para rezar. Eu faço jejum aquele dia para que minha alma, meu corpo fique leve, para que eu reze, para que eu alimente o espírito, para que eu mortifique a carne. Super importante o jejum, meus irmãos. Claro, né, meus irmãos, o mais importante de tudo, Eucaristia, né, Jesus Eucarístico. A adoração a Cristo Eucarístico, mas também a comunhão. E a comunhão frequente, né, receber o coração de Jesus na Eucaristia. Isso nos ajuda muito, mas, irmãos, assim, é o que mais nos ajuda, claro, sem dúvida alguma. Mas, irmãos, aqui eu só estou dando algumas... É só uma meditação assim que eu estou fazendo. Por quê? Porque para nós é impossível se salvar. Assim, no sentido que é impossível pelas minhas forças. É por isso que eu preciso da oração, por isso que preciso rezar, por isso que eu preciso de práticas espirituais. É para que Deus me fortaleça. Como diz Santo Agostinho, que eu já citei, que sejam abertas, né, as bordas do meu coração. Assim como se abre as bordas de uma sacola, que alguém precisa, você vai no mercado, precisa abrir a sacola para colocar uma coisa grande, né? Deus tem graças muito grandes para nós. Mas é preciso abrir as bordas da sacola para entrar aquele produto grande. Assim também a oração, ela abre as bordas do meu coração para que a graça de Deus entre na minha vida. Meu irmão, seja teimoso em Deus. Seja teimoso em Deus. Não desista do Senhor. Não desista da vida eterna.
Não desista do céu. Não desista do céu. Lute, lute, lute contra a carne. É difícil? É difícil. Peça a força de Deus, peça a graça de Deus. Ofereça para Deus os teus sofrimentos, as tuas orações. Procure crescer em santidade. Procuremos conhecer a vida dos santos, que nos iluminam, que nos deram uma luz maravilhosa, um caminho maravilhoso para conhecer nosso Senhor. Mas assim que possamos um dia chegar na glória do céu, um dia chegar na glória de Deus, um dia juntos, eu e você, talvez mesmo que a gente não se conheça aqui nessa terra, mas que a gente possa um dia lá diante de Deus, a gente chegar contemplando o nosso Criador maravilhoso. Meus irmãos, deve ser maravilhoso ver Deus, maravilhoso. Então que nós busquemos o céu. Se a criação é linda, imagine como é o Criador. Que possamos buscar sem desistir, sem desanimar. É a cruz, irmão. A cruz ela é pesada, mas carregue-a com determinação, porque aqui teremos Calvário. Mas após o Calvário, se morrermos em Cristo, ressuscitaremos em Cristo. Que Deus abençoe você, meu irmão. Força, coragem. Esse canal tem esse objetivo. Tem o objetivo de levar você, de te ajudar para que a gente possa buscar as coisas do alto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.